Gatilhos. O que são gatilhos e para que eles servem? Você já sabe sobre isso? Então vem comigo nesse vídeo para mim poder te ajudar realmente a entender o porquê ele é um gatilho, quando ele é um gatilho e o que ele faz dentro do movimento. Galera, ó, muita gente me pergunta no dia a dia sobre o que é um gatilho. Tiago, eu vejo ali no seu e-book, né? O que é que fala ali sobre gatilho? Tem que trabalhar a favor do gatilho, como que é gatilho, tudo isso. Pois bem, galera, antes da gente entender, falar, né, vários tipos de operações que podem ocorrer, a gente tem que definir o que é um gatilho segundo o meu entendimento, segundo o nosso operacional. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que vir aqui na definição de o que é um gatilho. Um gatilho é todo candle que tende, que tenta ou reverte o preço. Isso é a definição básica de um gatilho. O mercado, vamos supor que ele esteja num movimento aqui de alta, né? Um movimento de alta. A partir do momento que ele forma um candle negativo, né? Esse cara, por si só, ele se torna um gatilho. Por quê, Thiago? Porque ele acaba de reverter a polaridade do candle anterior. Só que muita gente pensa o seguinte: Thiago, esse é um gatilho de venda, já é vida. Não, calma. Nesse momento, eu chamo esses gatilhos, eles ganham nomes para a gente poder identificar mais fácil. Nesse momento, esse gatilho, ele é apenas um gatilho de preço. Ele ainda não me fala exatamente o que eu preciso para mim executar uma operação. Tecnicamente, se eu não estou em um alvo, ele quer dizer para mim que vai continuar o movimento de alta. Ele é apenas um pullback. Mas ele se torna um gatilho de preço. Guarde esse nome e guarde o porquê que ele é um gatilho. A partir desse momento, vamos supor que o mercado conseguiu, né, reverter o movimento. Ele conseguiu, de novo, voltar para o movimento de alta, que é o que a gente estaria esperando que acontecesse, já que o mercado não está em alvo. Observa o seguinte: todo gatilho de preço, para isso que serve gatilho de preço, para teste. Então, todo gatilho de preço vai ser testado, galera. Então, significa que se, por algum caso, eu estou em uma operação onde eu quero uma probabilidade de alta, eu vou dar um exemplo de como seria uma compra para mim aqui, o mercado fizesse isso aqui, ó, mais um candle aqui, né? E ele me confirma nesse movimento aqui que conseguiu romper o movimento de topo, eu estaria esperando o quê para executar uma compra neste momento? Eu esperaria que esse candle abrisse, né? Abrisse aqui nesse preço, viesse testar e voltasse, né? Para que eu conseguisse aqui executar uma operação de compra nesse cara aqui. Por quê? Porque esse gatilho é de preço, ele me serve de teste para uma possível operação. Beleza. Então, entendemos o que é um gatilho de preço. Só que observe o seguinte, quando eu desenhei esse outro cara aqui, você concorda que ele também virou um gatilho? Pois ele não reverteu o que no anterior? Exato, galera. Ele também virou um gatilho. Nesse caso, o que acontece? Dentro do nosso estudo, né? O que acontece? Quando um candle forma de cor contrária, né, de polaridade contrária ao candle anterior, e ele consegue fechar mais um candle positivo, independente de ter rompido ou não, fecha mais um candle aqui positivo, esse gatilho, né, esse gatilho, ele ganha um nome pelo feito que ele fez. Qual o nome, Thiago? Isso é coisa do meu operacional, galera. Não é fazendo, é só uma forma dos alunos conseguirem identificar isso de uma forma mais fácil. Então, esse gatilho ganha o nome de gatilho de reversão. Como assim, Thiago? Porque ele conseguiu reverter mais um candle além dele. Mesmo que o mercado caia, faça esse movimento aqui a partir de agora, ó, faça esse movimento aqui. Isso não me interessa. O que me interessa é que ele virou um gatilho de reversão. Por que, Thiago, isso é tão importante? Porque a partir desse momento, eu sei que a máxima desse gatilho, ela ganhou um poder. Um poder agora, não mais para um teste, e sim para respeito.
Eu preciso que o mercado chegue e respeite esse ponto para que eu tenha uma operação ao contrário. Essa está no e-book de vocês. Essa informação está no e-book de vocês, aonde fala sobre o gatilho de reversão. Então, vocês vão ver várias e várias operações que tem no e-book explicando como fazer a operação no gatilho de reversão, certo? Então aqui a gente tem essa circunstância que aconteceu nesse candle aí, né? Tirar essa setinha aqui, que aconteceu nesse candle aí e observa mais uma questão que aconteceu aqui para você entender. Esse cara acabou virando um gatilho. E esse gatilho também é de reversão. Então, show de bola. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma operação que pode ocorrer aqui. Seria o quê? Nesse caso, eu quero que o candle abre, venha para cá, né? Teste o gatilho de reversão. Então, veja que nesse momento, esse cara, ele ganhou um poder para um teste. Só que não é um simples teste para cair. Ele agora veio e foi respeitado. E por incrível que pareça, por um gatilho. Então, isso me gera uma operação. Então, nesse caso, nós temos dois tipos de gatilho. Vocês entenderam? Um gatilho que é de preço, quando o mercado forma apenas um candle negativo no meio do nada e eu não tenho uma informação concreta, né, sobre ele. Depois, eu tenho o gatilho por feito, que é o que reverte a polaridade do anterior, e esse gatilho por feito pode ganhar um nome de gatilho de reversão por causa do próximo candle, né? Então, até aqui, a gente viu dois tipos de gatilho e uma variação dele. Show de bola. Porém, muita gente me pergunta sobre esses tipos de candle que dá no meio do gráfico. Vamos supor que fez um candle assim, galera, ó. Desculpa, eu fiz verde aqui, mas assim, ó. Fez um candlezinho assim, ó, que ele tentou reverter e fechou assim, né? O que que acontece? Esses caras são gatilhos? Eles são gatilhos por anatomia, né? Eu não vou falar que eles são aqui spin top, não sei o quê, estrela cadente, não. Para mim, não importa o nome que eles estão. Para mim, aquele é um gatilho por ter tentado reverter o preço, e nesse momento eu coloco que eles são todos de preço, independente do nome dele. Então, nesse caso, ele é um gatilho de preço, galera. Por que que é um gatilho de preço? Porque ele tentou reverter o preço e não conseguiu. Então, com esse modo, o mercado aqui tende a continuar caindo e se cair, eu provavelmente terei uma operação, né, na mínima dele para o mercado continuar caindo, né, tentar ainda fazer um movimento de baixa, caso isso não esteja já em um alvo, né, claro. A gente tem que avaliar o contexto do que você está olhando. Nosso foco aqui é o que que são e por que eles são gatilhos. Então, nesse caso, eles são gatilhos apenas por anatomia. É um gatilho que tentou reverter, mas ele se permaneceu na mesma cor. Da mesma forma, poderia ter acontecido aqui no meio, né? Um gatilho positivo. Eu vou desenhar ele diferente daquele lá, ó. Vou botar aqui, vou fazer ele assim, ó. Poderia ter acontecido um gatilhozinho assim, né? No meio do preço aqui, onde ele tentou reverter e virou aquele gatilhozinho ali de spinning top, né, que o pessoal chama ali, que ele ficou ali com um pavio grande para cima, um pavio grande para baixo, um corpo pequeno, ficou nessa forma. Ele também é a mesma situação, são pontos de teste que eu quero para continuidade da tendência atual. Então, vamos voltar nesse assunto para você entender. Quando eu estou em um movimento de alta e o mercado faz aqueles testes para baixo, sem ser pullback, sem ser a retração, é apenas um teste para baixo, geralmente ele vai buscar o quê? A máximas de gatilho para continuar na tendência atual. Já quando vira gatilho de reversão, o que que acontece com essa probabilidade? Verifica. A tendência atual é essa, ó. O mercado fez a tendência atual, retornou, só que quando ele encontra e respeita o gatilho de reversão, eu venho para a tendência secundária. Eu venho tentar romper essa outra tendência micro aqui, é onde eu vou tentar fazer este movimento, né? Então eu não estou na predominante, eu estou na intermediária. Essa é uma das funções do gatilho de reversão, né? Ele voltar para aquela tendência que acabou de virar, né? Micromovimento. Então, show de bola. Entendemos aqui essa primeira parte sobre gatilhos. Agora é o seguinte, galera.
fazendo sentido para você isso aqui? Se tá fazendo sentido, comenta aqui para mim nesse vídeo, comenta para mim o nome assim, ó, gatilho, para mim saber que você chegou até aqui, que você tá gostando do conteúdo. E não se esqueça, deixa aquele seu like no nosso vídeo para mim produzir muito mais conteúdos assim, informativos sobre o nosso operacional, para que você também consiga evoluir. Galera, beleza. Fora esses modelos, né? Fora esses dois que a gente falou ali, gatilho de preço, gatilho de reversão, a gente tem algumas outros termos que podem virar um gatilho sem mesmo você pensar que ele é um gatilho. Primeiro, tem um que todo mundo conhece, que é o famoso doji, né? O que que é o doji, né? É aquele candle que não tem corpo, não tem pavio e é assim, né? Ele tem apenas aí um pavio e um pavio. É um pavio subindo e um pavio de lado, né? Então, é um candle que não tem corpo. Nesse caso, ele é um gatilho de indecisão, né? É o doji. Aqui a gente só chama de doji. O que que eu preciso que vocês consigam entender dentro de um doji? Que o doji, ele pode ser formado de várias maneiras. Pode ser esse aqui, que é no meio, né? Que a gente chama ali do tradicional, mas temos um doji que ele está aqui, né? Mais para baixo um pouquinho, e nós temos ele também feito aqui para cima, né? Tem assim, tem esse doji. Doji também tem operação para ser feita neles. Você precisa conhecer quais são os padrões que ocorrem no doji. Então, depois que você faça um mapeamento, dá uma olhadinha nos tipos de doji e você vai perceber que tem várias e várias operações que é possível fazer quando o mercado fecha um doji, principalmente sabendo onde é que aconteceu onde é que ele formou, né? Se ele tiver numa região correta, nós temos uma boa operação. Dica: sempre pega uma operação contra o movimento atual quando esse doji está em um alvo. E adivinha onde é que você quer que ele forma um doji, né? Olha só, galera, eu preciso que forme um doji aqui, porém não nesse time frame. Olha a dica de conjunção gráfica. É no time correspondente. Significa que o mercado chegou no alvo, formou um doji, ele não conseguiu passar. Então, temos uma probabilidade de retorno, tá? Então, é uma das dicas aí para você começar a entender também onde buscar operações com doji. Show de bola. Galera, mas nós temos também alguns tipos de gatilho que aqui a gente coloca nome para você poder se familiarizar com aquele padrão e também conhecer o nosso operacional, você entender. Existe um tipo de gatilho que ele vem ser formado, vou dar um exemplo dele aqui, tá? Vou colocar um fundo aqui, só para a gente ter uma referência, e o mercado começou a cair aqui, ó, e ele chegou à região de fundo, que é esse ponto aqui, né? Chegou à região de fundo. Show? O fundo está aqui. Vou colocar a mínima do candle positivo aqui. E eu quero que você entenda o seguinte: a partir desse momento, vai formar um candle, que ele vai virar um gatilho de preço, tá? Ele vai formar aqui um gatilho de preço, só que ele vai ser assim. Ele vai ter um corpo pequeno, tá? Às vezes um pavio muito pequeno para baixo e um pavio maior para cima, né? O que que é? Esse formato de candle, que o pessoal chama aí martelo invertido, martelo invertido, né? O que que isso significa aqui para a gente? Aqui dentro do nosso operacional, você vai ouvir, né? Eu tenho que repetir isso várias e várias vezes, porque chega muita gente aqui no canal que é novo e ainda não conhece esses termos. Então, quando você vê a gente falando aqui sobre o Kindle Ariel, é justamente este padrão. É aonde esse gatilho ele ganha um nome para a gente ter uma referência do tipo de operação que a gente busca nele. Então, por incrível que pareça, esse aqui é um candle Ariel de compra, né? Esse martelo investido aí, a gente dá esse nome para ele para se familiarizar com essa operação. Então, dessa forma aqui, além dele ser um gatilho de preço no gráfico, ele vira aí um Ariel de compra. Show? Então, perfeito. Com isso, galera, a gente também tem outros gatilhos que são a mesma coisa, porém ganha nome para referência. Então, eu vou te dar um exemplo. O que que é um gatilho de start? Aqui dentro do meu operacional, eu chamo gatilho de start sempre que o candle que vem descendo negativo, tá? O que vem descendo negativo atinge a região de fundo, tá vendo aqui, ó? Atinge a região de fundo e
consequentemente, o próprio fundo, tá? Quem que é o fundo, galera? O candle negativo. Quando o preço atinge esse ponto, eu já sei que eu tenho probabilidade de subir. Porém, o que que acontece para a gente identificar um tipo de gatilho onde a gente chama ele de start, que inicia uma compra? Seria o seguinte, seria quando este próximo candle fecha positivo, tá? Quando esse próximo candle fecha positivo. Quando esse próximo candle fecha positivo, eu tenho um gatilho de start. Olha só, tem um gatilho de start. E agora eu vou te fazer um convite para que você entenda o seguinte. Você já sabe o que que é um start de verdade? Você sabe quando aproveitar essa operação e onde está o alvo dela? Olha só, quando isso ocorreu, é, a gente tem uma operação de start. Se você ainda não conhece essa operação, comenta aqui para mim nesse vídeo. Se você já comentou lá atrás, não tem problema, pode comentar novamente. Start, que é para mim saber que eu tenho que fazer um novo vídeo sobre isso. Então, olha só, gatilho de start, ele já me fala. Lembra que eu falei que esse cara aqui, ó, não me falava o que que tinha que ser feito lá naquela hora? Aqui ele já me fala que é para subir, que é um movimento de compra, aonde eu tenho um start do preço, onde ele já está me dizendo o que que eu posso fazer, tá? Então, é basicamente isso aí. Fora esse, galera, na mesma sequência, eu tenho um gatilho que esse, nesse caso, ele vira start, e eu tenho um outro caso que ele vira continuidade. Então, beleza? O que que a gente tem aqui para que ele vire continuidade, né? Eu vou precisar que esse candle, ao invés de fechar positivo, ele feche negativo e a gente vai ter uma continuidade. Agora, a gente precisa também entender, assim como o start é, quando é que essa continuidade é boa? Onde está o alvo da minha continuidade? Quando é que eu preciso pegar ela de uma forma eficiente? Então, tá aí, galera. Esses são os tipos de gatilho, né? Lembrando, qual que são os tipos? Nós temos o gatilho de preço, o gatilho por feito, o gatilho de indecisão. Esses são os tipos. Porém, o gatilho de preço, né, que é o que virou ali a polaridade do preço, a gente tem variações dele, onde ele ganha nome, onde ele ganha referência para que você saiba qual a operação que você está esperando. Então, eu tenho um gatilho de reversão, né? Eu tenho start, tenho continuidade. Então, são operações diferentes que aquele próprio gatilho me fala o que que realmente eu preciso fazer. Agora, e aí? Você gostou de saber sobre esse vídeo? Galera, aqui no nosso canal vai sair vídeo direto sobre o nosso operacional. Então, espero que você aproveite o máximo possível. Aqui nessa tela também deve estar aparecendo mais dois vídeos para que você possa assistir e acompanhar o melhor do conteúdo que você vai achar sobre day trade aqui no YouTube.